Você já parou para pensar que nem todos que acreditam estar seguros espiritualmente realmente estão? Pode soar chocante, mas a Bíblia é clara. Existem pessoas que, apesar de conhecerem a mensagem de Deus e até frequentarem ambientes religiosos, caminham para um destino que jamais imaginaram. E o mais intrigante, muitas vezes elas nem percebem. Isso te incomoda? Deveria. Afinal, seria terrível viver achando que está no caminho certo apenas para descobrir, tarde demais, que estava completamente enganado. O que define quem será salvo ou não é o quanto você parece religioso, mas o que está no seu coração e na sua prática de vida. Deus, em sua infinita sabedoria, deixou sinais, histórias bíblicas e advertências claras para que ninguém se perca por falta de conhecimento. No entanto, há perfis que se destacam pela desconexão com o propósito divino, seja pela incredulidade, pela hipocrisia ou pelo afastamento deliberado. E acredite, reconhecer esses padrões é o primeiro passo para não cair nas mesmas armadilhas. Prepare-se para um mergulho profundo nesse tema. Não é apenas uma lista ou curiosidade bíblica, é um chamado para a introspecção. Ao longo deste estudo, você vai descobrir os 7 perfis que a Bíblia menciona e como evitar cada um deles. A pergunta que fica é: será que você está seguro? Ou há algo escondido em sua caminhada que precisa de atenção urgente? Vamos desvendar isso agora. Deus é um mistério de amor infinito, mas também de justiça imutável. Às vezes, é difícil para as pessoas entenderem como esses dois aspectos podem coexistir. Pense nisso. O amor de Deus é como o sol, que aquece e ilumina sem fazer distinção. Mas sua justiça é como a lei da gravidade, que funciona sem exceções. Ele ama cada pessoa profundamente, mas exige que todos escolham viver segundo seus princípios. Afinal, um pai amoroso ensina e corrige seus filhos, não porque quer puni-los, mas porque deseja o melhor para eles. E é justamente aí que a ideia de salvação encontra sua complexidade. A salvação não é automática ou imposta, pois seria uma violação do livre-arbítrio que Deus, em sua sabedoria, nos deu. Imagine um presente precioso. Ele só tem valor se for aceito e cuidado. Da mesma forma, Jesus Cristo oferece o maior presente, a salvação. Mas cabe a cada um de nós aceitá-lo e viver de acordo com seus ensinamentos. Isso inclui não apenas dizer "eu acredito", mas demonstrar esse amor em ações diárias, como ajudar o próximo, estudar a Bíblia e buscar uma vida alinhada com os valores divinos. Essa balança entre amor e justiça é um convite à reflexão. Será que estamos vivendo à altura do chamado divino? Deus nos ama tanto que nos deu o livre-arbítrio, mas espera que usemos essa liberdade com sabedoria. Lembre-se de que o amor verdadeiro não obriga, mas também não fecha os olhos para o erro. Quem entende essa dinâmica começa a perceber que a graça divina é um privilégio e que seguir o caminho certo é mais do que uma escolha. É um ato de amor em resposta ao amor de Deus. E assim, começamos a entrar em um terreno onde as consequências de nossas escolhas se tornam evidentes. Nem todos que dizem "Senhor, Senhor" entrarão no reino dos céus. Essa afirmação de Jesus, registrada na Bíblia, é um alerta poderoso. Existem pessoas que, por mais que estejam próximas da fé, deixam escapar a essência da mensagem divina. Entre elas estão os incrédulos, aqueles que se recusam a aceitar a existência de Deus ou a divindade de Jesus Cristo. Muitas vezes, até mesmo um estudo bíblico aprofundado e curiosidades bíblicas claras não são suficientes para abrir os olhos de quem prefere ignorar os sinais. O chamado de Deus, porém, continua sendo para todos. Outro grupo são os hipócritas, que aparentam santidade, mas cujos corações estão distantes de Deus. Jesus Cristo repreendeu duramente esses perfis em sua época, comparando-os a sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro.
Hoje, isso pode ser visto em atitudes como frequentar cultos por mera aparência, enquanto no dia a dia se vive de forma completamente oposta aos princípios bíblicos. Uma boa prática para evitar isso é o exame constante da própria consciência e a busca sincera pela transformação interior, com atitudes como orar diariamente e estudar histórias bíblicas para aplicar seus ensinamentos na vida prática. Os apóstatas, aqueles que conhecem a verdade, mas decidem abandoná-la, formam um outro perfil mencionado nas Escrituras. Este é talvez o mais trágico de todos, porque é como quem abandona o abrigo em meio à tempestade. Não é fácil voltar ao caminho após um afastamento, mas não é impossível. Deus nunca fecha as portas para quem busca o arrependimento genuíno. E aqui surge a pergunta: será que esses perfis estão realmente além do alcance da salvação? Ou será que a misericórdia divina ainda pode tocá-los antes do momento derradeiro? Afinal, o plano divino é tão complexo quanto perfeito. E logo nos deparamos com eventos profetizados que nos fazem repensar o tempo que temos. O arrebatamento é uma das profecias mais fascinantes e misteriosas da Bíblia. Trata-se de um momento em que Jesus Cristo virá buscar os seus, separando aqueles que estão prontos para encontrá-lo face a face daqueles que ainda não responderam ao chamado. Imagine estar em meio às suas atividades diárias, talvez lendo um estudo bíblico ou refletindo sobre uma curiosidade bíblica, e de repente ser levado para junto de Deus. Essa expectativa é tanto um alívio quanto um alerta, pois embora seja a promessa de livramento, também implica que nem todos estarão preparados para esse grande evento. Muitas vezes, o arrebatamento é confundido com a segunda vinda de Cristo, mas são eventos distintos. O arrebatamento será repentino, invisível para o mundo, como um ladrão que vem na calada da noite. Já a segunda vinda será grandiosa, visível e acompanhada de juízo. Essa diferença é crucial para compreender o plano divino. Por isso, a Bíblia nos chama a estar sempre vigilantes. Exemplos práticos para essa preparação incluem o hábito de orar regularmente, buscar entender a história bíblica e partilhar o Evangelho com outras pessoas, para que mais almas estejam prontas. Esse tema, além de intrigante, nos convida a examinar a própria vida. Estamos vivendo de maneira que agrada a Deus? A qualquer momento, a trombeta pode soar, e será tarde demais para arrumar o que está desorganizado. Isso não é motivo para medo, mas sim para urgência. Afinal, o arrebatamento nos lembra que a caminhada com Jesus Cristo é pessoal, constante e intransferível. E ao explorar as advertências bíblicas que estão por vir, percebemos que a vigilância espiritual não é apenas uma sugestão, mas uma necessidade vital. A Bíblia é rica em alertas que nos ajudam a permanecer no caminho certo. Em Mateus 24, Jesus Cristo nos adverte para ficarmos atentos, porque ninguém sabe o dia nem a hora da sua vinda. É como estar em um campo, esperando uma tempestade que foi anunciada, mas sem saber exatamente quando ela vai chegar. Essa incerteza não é motivo de ansiedade, mas um convite à vigilância constante. Ler a Bíblia e refletir sobre histórias bíblicas são maneiras práticas de manter o coração alinhado com os valores divinos, sem cair no descuido. Outro alerta poderoso está em 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Aqui, Paulo nos lembra que o excesso de confiança espiritual pode ser uma armadilha. Muitos começam bem, mas se perdem ao longo da jornada por acharem que já fizeram o suficiente. É importante renovar a fé diariamente, seja com um estudo bíblico profundo, seja participando de atividades que edificam a alma, como ajudar quem precisa ou dedicar tempo à oração. A prática constante fortalece o espírito e nos ajuda a não nos desviarmos.
Esses alertas nos mostram que a vida cristã não é uma linha reta sem desafios. As Escrituras são como placas de sinalização em uma estrada cheia de curvas e bifurcações, apontando o caminho seguro. Mas será que estamos atentos a esses sinais? Essa reflexão se torna ainda mais urgente quando consideramos as prioridades que definem nossa vida, pois o que colocamos em primeiro lugar revela onde está nosso coração. É nesse ponto que precisamos avaliar se estamos realmente preparados para o que vem a seguir. A vida nos oferece escolhas diárias, mas será que estamos priorizando o que realmente importa? A Bíblia nos chama a refletir sobre nossas prioridades, especialmente quando Jesus Cristo pergunta: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma questão que atravessa os séculos e continua tão relevante quanto nunca. Muitos dedicam suas vidas à busca por sucesso, riqueza e status, mas negligenciam o valor eterno de uma vida dedicada a Deus. Uma boa prática seria reservar momentos para revisar nossos objetivos à luz das Escrituras. Essa reflexão não precisa ser algo pesado ou intimidante. Pense em pequenas ações que já podem transformar sua vida espiritual. Ler uma história bíblica antes de dormir. Dedicar 5 minutos pela manhã a uma oração sincera ou estudar um versículo em profundidade. São gestos simples que, com o tempo, reorientam o coração e fortalecem a fé. Priorizar Deus não significa abandonar as responsabilidades diárias, mas integrá-lo em cada parte da nossa rotina. Afinal, é Ele quem dá significado às coisas que fazemos, por mais comuns que pareçam. O mais interessante é que essa mudança de foco acaba trazendo paz e propósito para a vida. Quando colocamos Deus e os ensinamentos de Jesus Cristo no centro, as preocupações terrenas perdem um pouco de sua força. Mas ainda assim, muitos resistem a essa transformação, talvez por medo de abrir mão do que acham que precisam. É nesse ponto que devemos nos perguntar: o que realmente importa quando tudo estiver dito e feito? Essa reflexão nos leva a considerar a eternidade e o preparo espiritual que é necessário para aquilo que está por vir. Depois de tudo o que você viu, fica impossível não se perguntar: como posso garantir que estou no caminho certo? A Bíblia é um verdadeiro manual de vida, cheio de histórias, lições e advertências que mostram que a salvação não é algo automático. É um presente divino, mas exige de nós uma resposta ativa. Já pensou em quais áreas da sua vida precisam de mudanças? Talvez seja a hora de reorganizar suas prioridades, investir mais tempo no estudo bíblico, ou até mesmo reconectar-se com Deus através da oração e ações concretas. E se você sentiu algum desconforto ao identificar-se com um dos perfis mencionados, encare isso como um sinal de que ainda há tempo. Transformação começa com um simples passo: admitir onde precisamos melhorar e agir para mudar. Qual será o seu próximo passo? Vai deixar para depois ou vai começar hoje mesmo a alinhar sua vida com os ensinamentos de Jesus Cristo? Lembre-se, cada decisão conta e o tempo não espera. Por fim, se você quer continuar aprendendo e se aprofundando nesse tema tão importante, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você será avisado sempre que novos conteúdos forem publicados. Juntos, podemos crescer na fé e compreender ainda mais o plano de Deus para nossas vidas. Não perca a oportunidade de se preparar para a eternidade. Está pronto para o próximo passo?